Muito bom dia a você que volta a nos acompanhar na programação simultânea dos portais Flagrante, Caboclo, o Chefão da Notícia, Repórter e Mura News. Nós estamos iniciando o nosso programa Cara a Cara desta segunda-feira. Manhã já de segunda-feira, um sol aí bastante quente aqui já amanhã na capital amazonense. A gente traz hoje a jornalista Laura Diz, 38 anos, primeira vez aí concorrendo o pleito municipal aqui na capital amazonense, candidata a vereadora de Manaus pelo Partido Social Cristão. Então a gente traz a Laura Diz e eu já vou iniciando aqui cumprimentando ela, primeiro que é uma colega de profissão, então a gente tem uma super honra aqui em receber Laura Diz hoje na bancada do programa Cara a Cara. Muito bom dia, Laura Diz. Bom dia, Maírcon. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando nessa live integrada, nesse programa Cara a Cara, com todos esses portais. É uma honra também a gente que dividiu as ruas, as reportagens por tanto tempo, acompanhar aqui o crescimento de vocês. Estou muito feliz. E são 15 anos aí, né, Laura? São 15 anos aí já de profissão na área da comunicação. Hoje você decidiu, galgar os seus próprios caminhos e concorrer ao pleito municipal, depois a gente assistir tantas mazelas que a gente vê hoje na sociedade amazonense, nos bairros, e como as pessoas vivem precariamente nos bairros de Manaus. Eu queria saber de você como é que partiu essa decisão, eu serei candidata para defender aí a população amazonense. Maírcon, a população tem muitas necessidades, sofre muito e é urgente que existam representantes atuantes. Em função dessa minha atuação nas comunidades durante tanto tempo, apesar da pausa que eu dei depois dos 15 anos, eu continuei visitando as pessoas mais próximas. E aí houve aquele incentivo e aquele pedido: Laura, se lança, procura um partido, nos represente, por favor, me ajude. Chega um momento que eu não tenho mais como ajudar se eu não for efetivamente uma representante na Câmara Municipal de Manaus. Então, o primeiro passo foi ouvir essas pessoas e procurar um partido e aí depois tomar a decisão de sair candidata. É uma decisão muito difícil em função dos desafios, dos rótulos que a gente enfrenta. Eu me refiro à categoria jornalista. Muita gente diz assim, o advogado, o médico, o engenheiro, mas o jornalista não pode. Eu sou contra esse rótulo, porque a gente conhece a necessidade das pessoas, a gente visita os bairros, visita os locais, coisa que os representantes deviam fazer. E a gente leva esses pedidos para as autoridades. Em função disso, dessa luta, desses pedidos, do que eu vi, do que me sensibilizou, é que eu resolvi encarar esse desafio. Não é fácil, mas pelas pessoas eu estou nessa luta. E eu costumo dizer sempre que é sempre assim, A gente leva, o que a Laura diz é uma situação bem complicada, que a gente acaba levando por algumas situações. A gente não tem culpa de como o outro age, de que forma o outro administra, independente da profissão dele, uma vez que nós somos da mesma categoria, mas que as pessoas são diferentes, distintas, características e também aí a questão da ética, do profissionalismo, enfim. Então, a gente precisa diferenciar, e a ideia do programa Cara a Cara justamente é essa, trazer os candidatos aí, e aí a gente deixa aqui o espaço bem democrático, trazendo inclusive uma colega jornalista também, para dizer aqui de fato que veio de direito e também dizer como a opinião dela, de como ela veio ser candidata e decidir ser candidata a vereadora de Manaus. E Laura, eu queria que tu falasse um pouco para mim também dessa questão social. O que tu já tem visto nos bairros de Manaus aí, que a gente sabe que tem diversas situações aí na questão da saúde, do saneamento básico que não se tem em Manaus, da infraestrutura e também de outros aí dessa questão social. A gente sabe que hoje a gente vive essa invasão aí de venezuelanos, de haitianos e toda essa situação social aqui na capital amazonense. Queria que tu falasse um pouco para mim, pontuasse aí esses pontos aqui que eu acabei de levantar. Certo, antes de pontuar, quero só continuar o teu raciocínio, um raciocínio que faz todo sentido, claríssimo.
Cada um tem sua trajetória, sua história, sua personalidade. Por isso que eu tenho dito nas redes sociais, as pessoas que me acompanham, acompanhem, vejam o trabalho, vejam quem é o candidato, quem é a pessoa, a trajetória, a caminhada. Só assim você vai poder escolher. Bem, com relação ao que eu tenho visto nas comunidades, infraestrutura, as pessoas necessitam muito, questão de meio-fio, questão que estão abandonadas, os representantes não vão lá, o prefeito não vai lá, e as pessoas têm essa demanda muito grande. Transporte público, porque o ônibus passa muito longe, não desce, sofrem com constantes assaltos, isso dentro das comunidades, em pontos mais afastados das principais. Bueiros abertos, necessidade de creches. Essa situação que você falou dos venezuelanos também, eu fiz até uma postagem, um comentário crítico nas minhas redes sociais, das mães que ficam com as crianças ali na Avenida General Rodrigo Otávio, em toda a sua extensão, gente. É muito triste, porque são bebês. Eu não tenho certeza, mas nem todas ali são venezuelanas. É preciso que aconteça o quê? O social. Cadê os assistentes sociais? Cadê as secretarias que trabalham com o social? Eu entendo que o povo amazonense é um povo acolhedor, um povo que se comove, que fica sensível à situação. Mas eu aprendi ao longo desses anos de reportagem com as autoridades que a gente não deve dar o dinheiro porque alimenta a exploração infantil, que é um crime. Então tem que entrar ali um trabalho com o Conselho Tutelar, com as secretarias, para que se tire as mães que devem estar necessitando, deve ser dado outro tipo de auxílio, mas não pode ficar ali explorando debaixo do sol quente crianças recém-nascidas. Então, o que precisa acontecer? Um trabalho efetivo de todas as secretarias da prefeitura para que seja feito um diagnóstico, um raio-x dentro das comunidades. Cada comunidade tem a sua especificidade, o que necessita. Um é a UBS, um é a creche, outro é a infraestrutura. Então, as secretarias precisam estar mais lá dentro das comunidades. Isso que ela fala é um ponto extremamente interessante e importante. A gente vê que, infelizmente, as secretarias até tentam, né, fazer esse tipo de trabalho, mas às vezes elas não contam com a colaboração de alguns outros órgãos e aí acabam sendo aí pecando em muitas situações e aí a gente acaba vendo essa aglomeração de famílias nos sinais e nos semáforos de trânsito aqui na capital amazonense. Você, já em casa que nos acompanha, internauta, pode também enviar a sua pergunta para a gente fazer aqui para a candidata Laura Diz, candidata a vereadora no pleito municipal deste ano pelo partido PSC. E nós vamos aqui falar, perguntar dela todas as suas perguntas que você fizer. A gente vai também convidando você para compartilhar essa live, curtir, comentar, deixar o seu comentário aí e também divulgar aí para que as pessoas possam conhecer quem é a candidata a vereadora de Manaus, jornalista Laura Diz, pelo PSC, no qual nós temos a honra de recebê-la hoje, e a gente já passa por um outro momento dessa entrevista para saber da Laura aí. Laura, essas propostas aí, você acha que, de fato, essa questão também social, que envolve também a criança, a educação infantil, a creche, você acha que o vereador tem uma participação, de fato, nessas questões aí, na fiscalização, na prefeitura desses projetos que se diz na creche, da educação infantil, da educação de um modo geral? Sim, o vereador, ele fiscaliza, certo? Então, ele tem que fiscalizar o executivo, as ações do prefeito, precisa estar em sintonia com o que eu digo, saber o que está acontecendo dentro das secretarias para que haja esse trabalho efetivo em todas as secretarias. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social. Na Câmara, existem comissões. Comissão do Direito da Mulher, por exemplo, as pessoas me perguntam muito isso, direito e proteção da mulher. Precisa ser mais atuante nos casos em que a mulher precisa do amparo quando sofre violência. Existem mecanismos na Câmara, por meio dessas comissões, que o vereador pode atuar e ele pode estar mais presente dentro das secretarias, com o prefeito, para que efetivamente as pessoas tenham ações em benefício das comunidades, para que melhore a vida das pessoas. Não adianta ficar só uma comissão que existe, mas que não faça ações itinerantes, ações educativas, ações de panfletagem, vai na comunidade, divulga isso também, o que está sendo feito. Às vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Então, é preciso que mude
a maneira de trabalhar lá dentro, que fique mais próximo das pessoas. Esse tem sido o meu carro-chefe, inclusive, estar mais perto das pessoas, porque é só ouvindo as pessoas, o que elas necessitam, o que elas querem, que a gente vai poder trabalhar, colocar em prática algo em benefício da comunidade. Eu vi, Laura, nas suas redes sociais, eu até te acompanhei nas suas redes sociais, que você caminhou muito em alguns bairros e eu vi a receptividade de algumas pessoas, você inclusive foi recebida por algumas famílias e a imagem é bem popular, assim, que você senta com as famílias, conversa, toma o cafezinho, né? Então, tipo assim, é uma receptividade que a gente vê que é verdadeira, não é aquela coisa montada. A gente sabe que tem muito candidato por aí que anda montando a sua campanha política, a sua estratégia política, para que com isso ele acha que vai acarinhar votos, né, para sua candidatura, mas a gente vê que não vai ser. A gente já viu aí, são muita gente, as pessoas inclusive a gente tem eu tenho até uma puxadinha de orelha na fiscalização do TRE aqui durante o programa Cara a Cara, que eu vi durante o fim de semana muitas carreatas, viu, de partidos políticos, e que eu vi requisições, inclusive, de partidos dando para essas pessoas que vão participar, e a gente sabe que não pode, tá lá na legislação eleitoral, na nova legislação, que não se pode distribuindo gasolina para carreata, mas enfim, isso fica a critério aí da fiscalização do TRE, né, que inclusive conta com o apoio aí da doutora Maria Benigno. A gente inclusive dá aqui essa deixa para ela aí abrir um pouquinho o olho aí do TRE na fiscalização. E na nossa entrevista com a Laura Liz de hoje, ela já está apontando aqui muita coisa, a entrevista está bem interessante, mas eu quero que você, internauta de casa, participe, envie a sua pergunta aqui para a gente fazer aqui para a Laura, para ela esclarecer mais ainda essa questão. Laura, eu queria saber de você se você tem alguma proposta na questão dessa mazela social, que é a violência que a mulher sofre todos os dias dentro de casa. A gente sabe que ainda tem a parte da população de mulheres no estado do Amazonas, e aí eu já acabo englobando Manaus e o Amazonas, no interior do estado, das mulheres que estão aí, que ainda sofrem violência. Você defende muito isso, até porque é mulher também, e eu quero saber de você se você tem alguma proposta já em vista, né, se eleita vereadora de Manaus enquanto a isso. Sim, antes de detalhar mais sobre essa minha proposta, eu quero falar sobre esse ponto que você citou, do acolhimento nas comunidades. Isso não foi construído da noite para o dia, nem agora na eleição. Já é um trabalho que eu faço, tem mais de 15 anos. E essa sou eu, né, Maír, como você já me conhece há muito tempo. Eu sou uma pessoa simples, onde eu chego é do meu jeito, é como eu sou, como eu me apresento, com muita simplicidade, pé no chão, honestidade. Eu não vou mentir. Se eu não puder fazer, eu vou explicar e vou dizer, como eu sempre fiz, inclusive nas reportagens, até onde eu posso ir, até onde é o caminho, o que eu posso fazer. Eu sempre tenho dito, gente, é minha primeira eleição, eu não tenho mandato, então eu só vou conseguir chegar lá e ajudar vocês se vocês me ajudarem. Porque eu preciso do voto. Eu não tenho como fazer agora muitas coisas. Então, as pessoas me acolhem porque eu falo a verdade para elas. Eu não vou mentir, dizer que eu vou construir uma creche, porque eu não vou construir. Né? Eu vou levar para o prefeito, que a gente não sabe quem vai ser, essa necessidade de construir creches. E eu fico muito feliz com esse acolhimento, com essa recepção das pessoas, porque realmente faz o meu coração ficar mais feliz. Com relação ao projeto As Propostas para as Mulheres, eu tenho vários, mas primeiramente preciso entrar na comissão da mulher que tem lá na Câmara, ver como é que está aquela estrutura ali, fortalecer a conversa com a delegacia, com a rede de proteção. Quem é essa rede de proteção? Quais são as autoridades? Quais são os órgãos competentes? Então, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver como estruturar, vai ver como dar acolhimento a essa mulher que é vítima de violência, que chega muitas vezes pelo Disque Denúncia, qual é a necessidade dela. É uma casa de acolhimento para que ela saia daquela situação de violência? Então vamos atrás. É preciso que haja uma parceria, uma união. Se cada um for para um lado, não vai ajudar
a mulher. Então tem que estar todo mundo junto para que a gente caminhe em benefício dessa pessoa que é vítima de violência, no caso. Se é uma casa de acolhimento que ela quer, então vamos atrás, vamos estruturar. Se essa é a necessidade principal, vamos tirar ela daquela situação, daquela casa de violência e botar em uma casa de proteção, vamos fazer. Então, assim, precisa de haver uma ação integrada entre todos que compõem essa rede de proteção à mulher. Só assim vai funcionar efetivamente. Não vai ser um projeto que vai começar e vai parar. Não pode ser assim. Ele tem que continuar independente de quem está lá. Eu acredito nisso. Nem importa quem fez, importa que funcione para o fim que foi criado. Beneficiar a proteção da mulher. Você que continua nos acompanhando simultaneamente pelos portais Caboclo, Flagrante, Chefão da Notícia, Mura News e a Repórter, eu quero até pedir desculpas, porque no início da entrevista a gente ficou com um problema técnico sem áudio, mas a nossa técnica já restabeleceu aí o áudio, a gente conseguiu aí levar para você. A gente lembra você que nós estamos hoje recebendo aqui no programa Cara a Cara a jornalista Laura Liz, 15 anos aí na comunicação amazonense. Ela foi repórter de um grande veículo de comunicação aqui do estado, aí levando sempre informações pautadas na ética e no profissionalismo. Inclusive, nós se conhecemos em pautas na rua. Então, para mim, é uma satisfação e uma honra receber a Laura aqui. A Laura pontuou já muita coisa, porque que ela veio a ser candidata, decidir ser candidata a vereadora de Manaus. E também a gente está falando sobre propostas aí. Se você tem alguma pergunta a respeito da ação social, de infraestrutura, de transporte urbano, dos bairros de Manaus, que ela está visitando os bairros da capital amazonense e, inclusive, conhecendo mais ainda, né, daquilo que ela já conhece, a precariedade, de como as pessoas vivem nesses bairros aqui de Manaus, que são bairros aí que estão bem precários nessas questões sociais e também de infraestrutura. E a Laura hoje veio aqui com a gente falar um pouco de quem é a Laura Liz, para que ela veio, como é de Manaus. E a gente vai continuar aqui a entrevista com ela. Laura, eu queria agora que você pontuasse a questão da educação infantil, né? A gente estava falando um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da educação infantil nos bairros, que a gente sabe que ainda tem muita precariedade, porque não se tem creche, né? E aí você disse até que, gente, o vereador não tem como prometer nada porque ele não faz, e depende do prefeito. Isso é um fato, né? Que muita gente por aí diz assim, chega prometendo, exatamente, né? E as pessoas ficam chateadas, porque o cara chegou aqui e me prometeu mundos e fundos. E aí passou 4 anos, não voltou aqui nem para agradecer o voto, né? E aí depois... E aí a gente vê que isso acontece muito. Hoje, eu acho que você, mais do que nunca, como eu também já percebeu, que quando você chega nos lugares, as pessoas te dizem, olha, o cara veio aqui, pediu voto, comunidade ajudou, e ele não voltou nem para agradecer. E nesse ponto, eu queria até deixar um recado aqui para a Caroline Braz, que inclusive saiu do páreo de candidata a prefeita, mas foi em todas as comunidades agradecer o apoio. Ponto para ela, porque ela conseguiu, de fato, fazer a diplomacia que os candidatos não fazem. Diferencial também, porque ela conseguiu agradecer todas as comunidades que deram apoio a ela. Né? Então, Laura, vamos pontuar essa questão da educação infantil e das creches nos bairros na capital. É verdade o que você falou. Então, eu tenho recebido também essa demanda, porque as pessoas falam assim, eu tenho que ir muito longe, a creche não atende, está cheia, aqui no meu bairro não tem. O que acontece? O que eu tenho falado para as pessoas com relação à creche? Eu vou trabalhar da seguinte maneira, vou na comunidade, vocês precisam de creche? Então vamos lá, vamos fazer um abaixo-assinado. São quantas mães? 50 assinaturas. Ok, vou pegar isso aqui, esse documento, vou protocolar na Secretaria Municipal de Educação, vou levar ao prefeito, ao futuro prefeito, que a gente sabe qual é. Prefeito, essa comunidade aqui está precisando de creche, porque só é atendida em tal lugar, é muito longe, as mães têm que caminhar muitas horas. E aí eu vou pegar a resposta dele. Com essa resposta dele, eu volto lá na comunidade e explico o que aconteceu. Se vai ser construída a creche, onde vai ser, quando vai ser, qual foi a resposta do prefeito, ou se não vai ser, se não for construída a creche, então vamos fazer uma parceria público-privada, por que não? Se ajudar as pessoas na comunidade, qual é o problema? A gente faz um processo organizado, uma licitação, tudo bem declarado, tudo bem transparente para os órgãos de fiscalização. O importante é que a gente resolva a demanda daquela pessoa que está pedindo, que está necessitando. Porque quem está pedindo está necessitando. É o que eu digo, por exemplo, numa UBS, circulou até no meu Facebook, que a minha colega foi destratada quando pediu atendimento para a filha dela,
numa UBS na área rural, que meio-dia o médico foi embora. Quer dizer, isso não pode acontecer. Quem está procurando uma ajuda é porque está necessitando, ainda mais era uma criança. Então, assim, é preciso que haja uma reestrutura, inclusive nas UBSs, técnica, psicológica, porque às vezes, tudo bem, eu saúdo aqui os profissionais de saúde, às vezes são maltratados, às vezes são destratados, mas eles têm que ter um psicológico aqui, ok? Para dar um atendimento para quem está procurando. Quem está buscando, né? Humanizado. Quem está buscando não está ali a passeio, está necessitando de atendimento. Então, dá uma atenção diferenciada. Tem que ter um psicológico ali para tratar aquela pessoa com mais humanidade. Então, essa questão da UBS também tem que entrar, tem que ser feito um trabalho ali para esses profissionais, para as pessoas que também que estão buscando. Quer dizer, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a esses profissionais de saúde que batalham nessa área, que a gente sabe que também é muito difícil, mas tem que haver aí uma sensibilidade nesse atendimento. E com relação às creches, a educação básica tem que entrar lá na secretaria, conversar com o secretário, com os gestores, quais são as creches, quais são os pontos, o que está necessitando, o que está faltando. Tem que conversar com os diretores, tem que conversar com os pais, lá na ponta. É lá na ponta que a gente faz o diagnóstico do que está sendo necessário. Olha, tem internauta do Rio Grande do Sul. Ela mora em Rosário, no Rio Grande do Sul, é Duarte Salgado Alexandre. E ela fala o seguinte: é um prazer estar acompanhando a live de vocês aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero mandar, inclusive, um abraço a Rio Grande do Sul, que brevemente eu devo estar voltando. Quero mandar um abraço, inclusive, às minhas amigas lá, Catiana Silveira, também minha amiga Renata. Eu só não lembro o nome dela, mas é Renata alguma coisa, que ela trabalha também numa emissora lá no Rio Grande do Sul, que são gente finíssimas. Toda vez que eu vou, elas me recebem muito bem. Então, um forte abraço ao Rio Grande do Sul, que nos acompanha aqui do estado do Amazonas, de Manaus, com o nosso programa Cara a Cara. Hoje, com essa entrevista, recebendo a jornalista e candidata vereadora pelo Partido Social Cristão, Laura Guiz, 15 anos de carreira na área da comunicação, e ela vem aí despontando na candidatura a vereadora de Manaus. A gente lembra que a Laura conhece os trabalhos aí. A gente está com problema técnico, é isso? E a Laura diz, né, a nossa técnica aqui, o programa ao vivo é assim mesmo, você já conhece. Então, a nossa técnica aqui sempre muito ágil aí, tentando resolver os probleminhas que ocorrem aqui, vez por outra. E também a gente tem, né, a gente está... Estão mandando ainda mais mensagens. E, Laura, dessa questão do transporte público, as pessoas têm também falado para você muito sobre essa questão do transporte público. Você disse, inclusive, que as pessoas estavam falando da questão dos pontos de ônibus, que são longe, a demora dos ônibus. E tem agora, a gente viu aí que Manaus está um canteiro de obras, né? Sim. Tem terminal aí que eu não sei nem se vai ficar pronto. Eu também não sei, mas a gente torce em benefício do trânsito, Claro. em benefício das pessoas. Sim. O transporte público eu costumo dizer que, assim, que é um buraco negro, a gente não sabe resolver, mas alguém tem que tentar. Existe também uma comissão do transporte público lá na Câmara de Manaus que precisa ser mais atuante, precisa estar mais atenta às questões. As pessoas falam que precisam que os ônibus passem mais por dentro da comunidade, não só nas principais, porque nesse deslocamento da casa até a rua principal pode ocorrer um assalto, como já tem relatos nas minhas andanças. Também questão de demora do coletivo, passar 2 horas, sai 6 horas, o ônibus passa 7h30, 8 horas, chega em casa muito tarde, enfim. Essa questão da demora também a gente já acompanhou. Tem muito tempo, não sei o que acontece. Então, a frota nova chega. Eu penso assim, a frota nova chega. O ônibus tem que ser devidamente esterilizado em função do que a gente está vivendo agora dessa pandemia. Não sei se não sei se foi, se passa por algum processo de esterilização, mas tinha que passar. Sim. Tinha que passar e tinha que ser divulgado por um jornalista isso. Na hora da pauta, não é divulgado isso, a gente não sabe. Então, aquele ônibus vai para qual linha? Vai para aquela linha tal aqui. Mas vai substituir um que já existe ou vai ser um a mais? Por que foi atendido aquela linha, Zona Centro-Oeste, Zona Sul? Por que não a outra? São dados que, na hora que é colocado a nova frota para circular, o jornalista tem que ter acesso para informar para a população por que foi escolhida aquela rota,
Vai ser substituído ou vai aumentar? Quer dizer, no horário de pico vão passar 2 ônibus? O que é? São informações que a gente não tem acesso e tem que ter, porque a gente precisa saber se aquela frota que está entrando, ela vai aumentar ou vai se substituir. Ou se vai realmente para uma linha que tem menos ou não. Só vai para uma linha que vai aumentar. O empresário também, ele quer lucrar, lógico, mas podia lucrar não 100%, lucra um pouco menos. No horário de pico, dá para passar um ônibus a cada 20, 25 minutos. Eu estive em Brasília, já tem um tempo isso. Eu estava na parada do ônibus e eu perdi um ônibus. Era um feriado, um domingo, não lembro. E eu pensei, vou ficar aqui 40 minutos, né? Não, gente, eu fiquei 15 minutos, veio o mesmo ônibus. Estava lotado? Não estava. Tinham o quê? 10 pessoas circulando? 10 pessoas sentadinhas? Então, quer dizer, ele botou o ônibus para rodar. Então, vamos botar aqui em Manaus também. Vamos tentar resolver o que é. Melhorar, gente. Melhorar a vida de quem usa o transporte público. Porque é um problema sério. Quem usa sabe do que eu estou falando. É um problema antigo e não se resolve. E novas propostas, novos modais, novas alternativas de transporte público surgirem, é legal, é viável e é muito bom, porque as pessoas precisam. Não dá para forçar a usar o transporte público se ele não funciona, se ele é ineficiente. Se fica aquela aglomeração aí, não pode aglomerar, mas na hora de entrar é todo mundo junto, quer dizer, isso é uma hipocrisia. Entendeu? É uma hipocrisia uma situação dessa. Então, vamos pisar no freio. Com relação às paradas de ônibus, a gente tem que acreditar que vai melhorar, porque precisa, e vamos ver como é que vai ser feito isso aí. Porque também os pontos de ônibus precisam dar mais cobertura, ainda mais aqui em Manaus. A gente chegou 10 horas, quer dizer, o sol já estava muito forte. Então, precisa também que haja uma cobertura legal para quem está usando o transporte público num ponto de ônibus. Sobre essa questão, Laura, inclusive, todos os prefeituráveis que passaram aqui como pré-candidatos, a gente falou sobre isso. Por que Manaus não tem uma estação hidroviária que nem as grandes capitais têm? Florianópolis, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu queria saber de ti se tu concordas com isso. Porque assim, quando a gente fala em estação hidroviária, a gente fala que desafoga principalmente o transporte coletivo de quem vem do Puraquequara, do Colônia Antônio Aleixo, de todas aquelas situações que a gente sabe que é a zona rural da cidade e que não se tem. A gente vê hoje os portos que existem, por exemplo, o Porto de Lages. É uma área esquecida pelo poder público, que não se tem segurança, porque lá algumas pessoas dizem que são seguranças da área para cobrar um valor R$5 por cabeça para você entrar nessa área, que é uma área Porto de Lages, conhecida, uma área que é uma área, se não me engano, uma área estadual. E aí acontece que não se tem nada lá. Aí vem aquela conversinha de, vai fazer um porto, vão criar um porto, e nunca acontece. E aí o município não se envolve, o estado não se envolve, e fica lá à mercê. A gente, inclusive, teve um caso de crianças que morreram afogadas, acho que 2 ou 3 crianças morreram ano passado afogadas nessa área do Porto de Lages, que é muito usado, inclusive, como balneário. E aí a gente colocou aqui a questão da estação hidroviária que iria desafogar essa questão do transporte público. Foi uma questão citada, inclusive, para os prefeituráveis que por aqui passaram. Outra situação, a questão de... Eu queria saber de ti, como vereadora, se você concorda com a subprefeituras. Manaus está muito grande, é uma metrópole, e aí os prefeituráveis aqui disseram que os distritos de obras seriam usados como subprefeituras, seriam transformados em subprefeituras para tentar atender melhor esse trabalho de infraestrutura, de ação social, de questões aí relacionadas ao bairro em si. Eu queria saber de ti se tu concordas com isso. Com relação a essas subprefeituras, se não for só uma nomenclatura, tem que ver se vai mudar, se vai onerar para a gente, para nós, população, porque descentralizar o serviço não é algo tão ruim, até já foi feito em outros órgãos, digamos assim, nos PACs, por exemplo, né? Tem um serviço descentralizado, Detran, outros atendimentos, mas tem que ver como é que vai ser feito isso. Se vai onerar, se vão tirar das próprias secretarias, se vai haver uma reestruturação de fato ou se vai ser só no nome. Tem que ver. De nome a gente já tem muita coisa, né, Laura? Tem que ser transparente. A ideia não é ruim, mas tem que ver como é que vai colocar em prática isso. De fato, Manaus é muito grande, os distritos podem funcionar, sim, podem funcionar como subprefeituras, mas se funcionarem efetivamente.
porque como distrito de obras até deixa a desejar. Isso é um ponto que, uma das minhas propostas, que seja mais transparente as ações do distrito de obras nos bairros. A prefeitura pode botar, por exemplo, na sua internet, onde está trabalhando naquela rua, depois vai para qual tal rua. As pessoas precisam saber, porque às vezes dizem assim, Laura, está aqui nessa rua aqui, mas eu fui lá com o mestre de obras, ele disse que já vai embora. E eu estou aqui do lado, Laura, do lado, ele não faz o meio-fio, por quê? Entendeu? Transparência, organização. Organização. Quantas vezes as pessoas não falaram para mim, acabou de passar o tapa-buraco, aí vem águas do Amazonas, cava o buraco, aí tapa, fica um negócio. Aconteceu comigo, na minha comunidade. Organização, ordenar, vamos trabalhar junto, vai primeiro Águas do Amazonas, depois vai o tapa-buraco, vamos fazer um serviço bonitinho, decente, legal na comunidade das pessoas. Por favor, é o mínimo, né? Aconteceu comigo isso. A extração hidroviária é ótimo, uma alternativa muito boa. É preciso que tenha um projeto, é preciso recurso, é preciso força de vontade de fazer, de colocar em prática, de fazer funcionar, de fazer acontecer. Precisa chegar lá uma pessoa que tenha pulso, coragem, que bote para frente. Não vai ser fácil, mas é possível, é viável e pode resolver, pode ajudar. Então, por que não fazer? Realmente aquela área ali precisa de uma atenção. E estão ocorrendo fatos, e cadê as autoridades para fazer alguma coisa? A gente está esperando também. Não é? A gente sabe que a Câmara Municipal de Manaus, hoje, são 41 vereadores e há lugares ainda aqui na capital amazonense que são totalmente esquecidos, tanto na capital quanto na zona rural. E quando a gente traz aqui um candidato a vereador de Manaus, à Prefeitura de Manaus, é justamente para informar você, para também dizer a que veio e para você saber quem é esse candidato, porque aqui nós fazemos o trabalho para você conhecer o seu candidato. Tanto é que até no Boletim da Tarde eu também dou várias dicas para você entrar nas redes sociais, saber quem é a pessoa, porque você precisa conhecer quem é. Não venda o seu voto. Nós estamos com essa campanha, não venda o seu voto, porque a gente sabe que tem muita gente que compra voto até hoje, que é uma prática ilícita e também uma prática antiga de candidatos que compram votos aí com determinadas coisas. E a gente não é contra essa prática, a gente diz inclusive e fala para você, você deve visitar as redes sociais. Hoje é um canal bem mais fácil de como você visitar as redes sociais desses candidatos que estão aí, para você conhecer quem é a pessoa que você vai votar. Ele vai fazer alguma coisa, senão nós vamos cair aí no ostracismo de anos atrás de pessoas aí que estão na vida pública como se fosse um concurso público, né, para a vida toda. 20 anos, né, a gente sabe que tem candidato aí que vai para o 5º mandato de vereador, gente. Candidato que vai para o 5º mandato de vereador, são 20 anos, se você contar no dedo. São 20 anos no poder público. E o que esse vereador já fez? Ele vem candidato à reeleição todos os anos, mas e aí? Ele já fez uma retórica do que ele fez durante esses 20 anos para continuar se mantendo no poder? E você, como leitor, como eleitor, você tem que fazer esta fiscalização, você tem que apurar os fatos, saber de fato que... Eu vou contar só um exemplo para vocês de uma candidata aí, que eu assessorei ela no 2º mandato dela. E foram 8 anos, né, como vereadora. E ela sequer subia na tribuna para falar porque ela não gostava. Essa era a justificativa dela. Eu não vou subir na tribuna porque eu não gosto. E ela, durante os 8 anos dela, o único projeto dela que se teve publicidade, foi um projeto de banheiros públicos dentro dos terminais municipais, dos terminais públicos de Manaus. Esse foi o único projeto dela durante 8 anos. Então, olha aí para você ver como é a morosidade. Porque se houvesse a fiscalização, ela ia se sentir pressionada de subir lá no púlpito, na tribuna e falar todos os dias, porque se é parlamento, é de parla. Então, você sabe que você tem que subir, falar, brigar, estar lá representando uma comunidade, um bairro, um povo, uma situação, uma ideologia, né? Você tem que estar lá lutando. Tem que ter uma causa. Isso, uma causa. Não adianta só ser vereador. Não, eu tenho que estar brigando por uma causa. Como tem candidato que diz que tem 10 mil seguidores nas redes sociais e que já está eleito.
né? Lá na Zona Leste, eu escutei muito isso durante o fim de semana de candidatos falando, eu tenho 15 mil seguidores, 10 mil seguidores e eu estou eleito. De fato, nós tivemos isso na eleição do ano passado, alguns destaques de alguns candidatos aí que conseguiram se eleger através das redes sociais. Mas a gente sabe que não é por aí. Além de você ter um trabalho na rede social, você tem que ter um trabalho também de corpo a corpo com o seu eleitor, porque ele vai votar em quê? Se você não tem proposta, se você não tem conteúdo. É complicado. Laura, eu queria que tu pontuasse sobre todas essas questões que eu acabei de falar aqui, e se você concorda ou não, e o que você acha. Maírton, perfeitamente, como você colocou, é isso mesmo. Eu costumo dizer que é saudável, é bom para a democracia você renovar, você balançar, você estremecer ali a Câmara Municipal. Aquele cargo, gente, não é eterno, não é um concurso público. Se teve um mandato, foi reeleito, ok, legal, bom, mas, gente, vamos botar um sangue novo, vamos botar ideias novas. Eu estou falando novo não só em idade, estou falando em pensamento, em atitude, em não estar acomodado, em não estar conformado com as coisas. O púlpito ali da Câmara Municipal é para o vereador falar e colocar as denúncias que chegam no gabinete dele. Ou, por exemplo, as notícias do dia, ele tem que chegar lá e falar e defender as pessoas. Tudo bem, ele não vai saber tudo o que está acontecendo na comunidade, mas a comunidade, por meio das redes sociais, do celular, do gabinete, que tem que ter portas abertas para atender a população e não fechar e passar por cima das pessoas que estão ali, ele vai chegar, ele vai receber a notícia, o que está afligindo aquela pessoa, a comunidade, a população, é uma fila, o trânsito, chega lá e fala na tribuna e bota a boca no trombone, é isso que a pessoa quer ver, atitude, quer ver ação. Não quer chegar lá, ver conformismo, ver o dia do não sei o quê. Não é isso que a pessoa quer um representante. Ela quer que a pessoa fale o que ela não pode falar. Então, hoje, como você pontuou, as redes sociais estão aí para que a pessoa conheça o seu candidato. É aí que você vai conhecer o seu candidato. Não venda o seu voto, gente. E outra coisa, se interesse por política. Se você não se interessar agora, você não vai poder reclamar depois, porque você não vai ter escolhido nenhum representante. Infelizmente, eu quero te dizer que essa é a verdade, você precisa escolher alguém. Se você não se envolver em política, não se interessar, você vai ser governado por aqueles que se interessam. E aí pode não estar de acordo com as suas convicções, as suas ideologias. Por isso, pelo menos nesse momento de reta final, hoje faltam 20 dias para o pleito do dia 15 de novembro, escolha, procure, busque nas redes sociais informação. Não eleja vereador de gabinete, que fica conversando com você pela internet, que não quer te conhecer, que não quer te ouvir, que não quer estar perto de você, porque quando ele estiver lá no gabinete dele, vai estar fechado para você. Preste atenção no que está sendo publicado, no que está sendo postado, na postura, como a pessoa fala, como a pessoa olha para você, como trata as pessoas. São pontos que você vai se identificar ou não com o candidato. E é isso que você tem que botar na sua cabeça. Não só palavras bonitinhas, um texto bonitinho, organizadinho, mas a verdade. Você tem que sentir no que a pessoa está falando, no olhar dela, a verdade. A força de vontade de querer fazer algo por você aí no seu bairro. Teve uma senhora que disse assim para mim, nunca ninguém veio aqui, Nova Cidade, Nova Vitória. Eu só vou acreditar em você se você vier aqui. Eu fui, entendeu? Eu fui, realmente, no final do bairro lá. Ninguém foi lá, e eu fui. E aí ela disse, eu acredito em você. Eu falei, olha, eu estou aqui com toda a dificuldade, só tem esse pessoal aqui, não tem muita gente. Não posso fazer promessa para a senhora, que ela mora no final, precisa de uma drenagem ali no Garapé. O que eu posso dizer para a senhora é que eu vou lutar, eu vou subir ali naquela tribuna, eu vou conversar com o secretário de infraestrutura, se for possível trazer ele aqui, secretário municipal, se eleita for. Preste bem atenção, porque se eu não voltar é porque eu não fui eleita. Então, eu quero que a senhora continue acompanhando minhas redes sociais para saber o meu trabalho. E aí, conversei com essa senhora, muito, muito gentil. E é assim que tem que funcionar, gente. Vocês não podem mais, a gente não pode mais ser enganado por aquele político que coloca lá uma postagem bonita, mas está longe de você. Vai continuar distante, você vai continuar dando o seu voto e a gente não vai sair de onde a gente está.
Como até hoje, né? Muita gente não saiu de onde está, não teve ganho nenhum na sua comunidade. A única coisa que aconteceu foi o asfalto, que é trocado de ano em ano. A gente sabe disso, né? E eu queria pontuar também aqui que você pode acompanhar a nossa coluna aí, Flagrante na Política, também no portal Flagrante. Você pode ir lá também ler, que hoje traz, inclusive, não aos inexperientes. É um artigo bem interessante, você inclusive vai se assustar. Tem também Tempo Crítico na Política, Sede ao Pote. Então, só você acessar lá os portais, né? Os portais integrados e também o portal Flagrante na coluna Flagrante na Política, que traz muita novidade sobre o pleito municipal. E eu não sou baú, eu vou falar mesmo, e a gente está trazendo lá, inclusive, que já houve um racha entre a coligação aí de Alberto Neto e Ocine Júnior no último final de semana, e que, inclusive, ele já foi procurar aí, capitão Alberto Neto, as informações que a gente tem, que ele já foi procurar o Ricardo Nicolau para uma possível aliança de segundo turno. Então, isso tudo você só vê na coluna Flagrante da Política. É só você acessar lá o portal que você vai ficar horrorizado com todas as historinhas aí dos bastidores da política amazonense. Nossa, olha só, essa notícia eu não sabia também. Olha, primeira mão. Primeira mão. Aqui o negócio é demais. Aqui a gente já descobre tudo com uma fumacinha. Daqui a pouco vem um passarinho, senta aqui e conta tudo. Fontes, é sempre assim. Fontes, muitas fontes. Quero agradecer também a presença do meu colega de profissão que está acompanhando Laura Ariz aqui. Eu não podia deixar de não registrar a presença de Adriano Silva, produtor, jornalista, diretor também. Está aqui acompanhando Laura Ariz aí na sua assessoria. A gente está sem a câmera para mostrar ele, mas ele está aqui no cantinho, aqui acompanhando a entrevista com a nossa querida Laura Ariz. A Laura sempre muito bem acompanhada pelos nossos colegas de profissão, né, Laura? Que bom. Sempre foi muito assim, muito cordial, sempre nos ajudando aí quando a gente chegava para as pautas para saber as informações. Então eu gosto de registrar isso, porque a gente sabe que a classe dos jornalistas, a gente está começando a se unir agora, né? Exato. Mas a gente tem esse problema, né? Infelizmente, né, Laura? Mas vamos melhorar. Vamos melhorar. E eu também quero deixar registrado aqui a situação da nossa querida colega também de profissão, Artemisia Gadelha, que passou no hospital 28 de agosto. Inclusive, as pessoas foram penalizadas. A própria diretora do hospital 28 de agosto já tomou as providências com esse profissional. A gente teve uma situação bem complicada que o Corém se manifestou contra a nossa colega, mas a diretora do hospital já teve as medidas aí contra esse funcionário que ameaçou, inclusive, a jornalista Artemisia Gadelha no momento em que ela estava com Covid e não teve atendimento no hospital 28 de agosto. Graças aí à sensibilização da SAMEL, ela acabou recebendo atendimento na SAMEL e já se recupera muito bem. Eu quero mandar, inclusive, um abraço muito grande à nossa colega Artemisia Gadelha, porque aqui eu falo de todo mundo, principalmente dos nossos colegas de imprensa, porque eu acho que a gente tem que fortalecer essa união entre os colegas de imprensa, que isso é muito importante para nós. Sobre a nossa entrevista de hoje com a Laura Ariz, a gente continua entrevistando ela e eu queria já passar para um outro ponto. Laura, qual será a sua primeira decisão, a sua primeira proposta, projeto de lei aí, ou as suas emendas quando, se eleita for? Então, se eu for eleita primeiro, vou tomar conhecimento do regimento interno, saber como é que funcionam as comissões, quais são as comissões. Tenho projetos, claro, para a mulher, direito, proteção da mulher, meio ambiente também. Tem algumas propostas que eu quero estudar para colocar em prática com relação à aplicação nas escolas, que a base é essa educação ambiental. Política reversa de algumas coisas que a gente descarta de maneira errada, inadequada, sabe? Mas como me preocupo muito com essa situação, porque eu pego as pilhas, guardo dentro da bolsa e vou até um local que tem essa política reversa, deposito lá, eu não jogo no lixo comum. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão, porque a gente vai melhorar os nossos igarapés, vai melhorar onde a gente vive. Tenho estudado propostas também com relação ao que eu te falei, a saúde e educação, em parceria também com os professores, visitar as escolas, os diretores, os pais, conversar para saber como é que aplica isso de fato no dia a dia, porque eu acho que é lá na ponta que a gente tem que trabalhar. Tenho projetos também, que eu acredito muita gente deve ter falado isso para você, da Guarda Municipal, propor ao prefeito
concurso público em algumas áreas que estão defasadas, que precisa haver um aumento nesse quadro, até mesmo com relação aos agentes de trânsito, porque se criou aí um projeto da Zona Azul, um projeto importante, ele precisa ser ampliado, vai ser estendido, então é preciso que haja um concurso público em algumas áreas, em algumas situações. Isso tudo eu já estou pontuando, colocando no papel, já está pronto, e a gente vai trabalhar se eleita for. E, Laura, tem mais uma pergunta que eu esqueci, inclusive, de fazer, é sobre a questão da juventude. Os cursos profissionalizantes, você pensa em procurar o apoio das indústrias do Polo Industrial de Manaus para fechar essas parcerias? A gente vê que hoje poucos se fazem, poucos políticos fazem. A gente tem, inclusive, uma verba que é destinada à SUFRAMA para a indústria 4.0, que é pouco utilizada, inclusive retornando para os cofres públicos. Depois a gente tem até o próprio senador Plínio Valério, quando veio aqui comigo, me disse sobre essa verba que há, né, da SUFRAMA, que é destinada para a indústria 4.0 e que não é utilizada. É utilizada por pequenos institutos que acabam fazendo e formando programadores de softwares, que são a indústria 4.0 de hoje, mas são pequenos ainda, é um percentual que é usado dessa verba e que o resto acaba voltando para os cofres públicos aí do governo federal. Eu queria saber de você se você tem alguma proposta de pegar fazer essas alianças com as empresas do Polo Industrial para fazer esses cursos profissionalizantes. Isso é importantíssimo. Eu tenho falado muito sobre essa questão de parcerias com entidades particulares, enfim, principalmente para o jovem, para as mulheres, para o próprio pai de família também, por que não? Mas para a juventude que tem me procurado, tem buscado, essa tem sido a minha proposta, inclusive, os cursos profissionalizantes, porque a gente precisa dar a esse jovem uma primeira oportunidade para entrar no mercado de trabalho, para não ir para um caminho que não deve seguir. Então, a profissionalização, os cursos, o trabalho é a melhor forma, é a chave de tudo. E essas parcerias, se é o caminho, se é por aí que a gente vai fazer acontecer, então vamos buscar. Vamos atrás, vamos conversar, vamos ver como é que qual é a comunidade que vai ser aplicada a isso, onde tem a maior demanda para facilitar para o jovem esse acesso. Então, acho que tudo é válido. Se existe essa maneira de fazer essa parceria, então vamos atrás, porque se vai trazer um benefício para a nossa comunidade, para a nossa juventude, vamos fazer parceria também lá entre os colegas de vereadores, por que não? Vamos junto, não precisa ser uma pessoa só para ser o pai da criança. Eu sou contra isso. O importante é o benefício, não quem é que está recebendo os louros disso. E, Laura, e mais uma perguntinha. Se eleita for, você vai ter o seu gabinete itinerante, seu gabinete popular, ou você vai receber, porque eu conheço vereadores lá na Câmara Municipal, inclusive é um dos mais atuantes, que recebe as pessoas no próprio plenário, porque tu sabe que tem candidato, tem vereador que não recebe, né? Recebe só no gabinete, mas recebe as pessoas na própria lá no parlamento mesmo, lá no plenário, recebe, conversa com as pessoas, porque esse é o trabalho do vereador. E eu quero saber de você se você vai ter esse gabinete itinerante, se for eleita. Eu tenho pensado nisso, sim, se for viável e mais acessível às pessoas, em coordenar, dividir o tempo. Mas isso não impede que quem estiver lá e me procurar, eu também receba e vá atender, isso não vai impedir em nada. Tem que viabilizar muitas coisas, o local para onde vai, a comunidade, como é que a gente vai se estruturar, se organizar lá para ouvir as pessoas, para levar algum tipo de ação, o atendimento psicológico, jurídico, alguma coisa assim. Primeiro, uma coisa não vai impedir a outra. O gabinete itinerante não vai deixar a porta fechada do meu gabinete, tem que trabalhar junto isso. Eu tenho pensado nisso e é uma ideia que está no meu coração, está na minha cabeça, e eu acho que eu vou botar em prática, sim, itinerante. Ótimo aí, né? Porque a gente sabe que a população vai à Câmara Municipal de Manaus, ela procura aí os parlamentares, a gente sabe que tem parlamentar que não quer atender, acaba mandando o próprio assessor e falar, e a gente sabe que as pessoas não querem falar com o assessor, as pessoas querem falar com o vereador, porque quem foi pedir o voto foi o vereador lá na comunidade, não foi o assessor. E aí a gente tem que quebrar esses paradigmas e
e, de fato, falar com o vereador. Então, o vereador precisa saber que, antes de tudo, ele é funcionário do povo, funcionário das pessoas, funcionário do eleitor, porque foi o eleitor que elegeu ele e conseguiu colocar ele numa dessas 41 cadeiras aí na Câmara Municipal de Manaus. E a gente continua aqui com a Laura Diz, hoje o programa Cara a Cara recebendo a Laura Diz, jornalista Laura Diz, que 15 anos de comunicação, e hoje ela concorre o pleito municipal à vereadora de Manaus pelo Partido Social Cristão. E aí já desponta aí, né? A gente sabe que já tem algumas pesquisas aí que apontam o nome de Laura Diz, e a gente trouxe ela aqui hoje para falar, para esclarecer tudo, para falar dos projetos e para dizer, principalmente, agora a gente vai começar e vai entrar no ping-pong. Laura, eu quero saber de você, quem é Laura Diz? Uma mulher de fé cristã, uma pessoa simples, que tem uma base familiar, que trata todo mundo com respeito. Sou uma pessoa que eu penso sempre assim, me colocar no lugar do outro, se eu gostaria que fizesse comigo. Então, é uma premissa que eu sempre coloco na frente das minhas atitudes, das minhas ações. Será que eu vou gostar de que façam isso comigo? Será que é legal? Então, falta ainda para as pessoas são um pouco egoístas. E devido à minha fé, à minha crença, eu tento ser bem pé no chão, simples, olho no olho, com a minha verdade, tentando o máximo mesmo respeitar o cidadão. Como sempre foi, né, Laura? Como sempre foi, né? Você sempre, quando entrava nos ao vivo, fazendo seus trabalhos aí social, né? No meio dos 15 anos de jornalismo, né? Sempre muito verdadeira aí, olho no olho, né? Sempre pautada no profissionalismo, porque é isso, né? A gente não escolhe ser jornalista. Eu digo sempre que o jornalismo é que escolhe a gente. Então, ninguém faz isso para ter o maior salário ou o melhor salário. A gente faz porque gosta, a gente faz porque tá na veia, a gente não consegue ficar em casa se não vê uma notícia, um factual, ficar louco, que é mesmo fora de um veículo de comunicação, e aí ninguém me deixa mentir, né? O próprio Adriano está aqui, e ele sabe disso, ele passou muito tempo na área também, né, Adriano? Então, tipo assim, a gente não consegue, se a gente vê o factual, a gente fica louco. Eu em casa fico louco, se eu ver um homicídio, não consegui ir, meu Deus, eu fico louco, eu tenho que estar falando com alguém no grupo, saber uma informação, enfim. Depois eu escrevo um texto e peço para publicar, já era. Mas é isso, né? Então, tipo, é essa verdade que a gente busca todos os dias. Exatamente. E que a gente acaba encontrando, e aí se encontrando, e hoje a gente tem essa oportunidade. Muitos colegas do jornalismo conseguiram chegar ao ápice de serem políticos aí no meio, a gente inclusive, mas é aquilo que eu volto a repetir. São éticas diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes. Então hoje a gente sabe que tem gente pé no chão, e a gente sabe que infelizmente sobe para a cabeça, e quando sobe para a cabeça a gente acaba perdendo aí os pés. Então a gente consegue olhar o nariz mais empinado, mas não consegue olhar o foco, né? Não consegue olhar a determinação, e aí a gente acaba acontecendo aí muitas situações que vocês aí já devem ter noticiado, não é, Laura? É correto essa análise, e o programa até está de parabéns você também pelas análises que tem feito. Isso ajuda a esclarecer as pessoas, o eleitor. Isso é fundamental, levar a informação também, mas levar a reflexão. Isso faz todo o sentido do mundo. A gente precisa mais de pessoas que tenham essa simplicidade, essa questão que eu falei para você, se colocar no lugar do outro. Não adianta ser arrogante, gente. Não adianta ter um monte de dinheiro na conta bancária. O importante é você ter contatos, você fazer amizades. Isso é que a gente leva na alma, no coração da gente. Laura, a gente já vai se encaminhando para o final do programa, né? E eu queria já que você já deixasse as suas considerações finais, as suas redes sociais para as pessoas procurarem você, aí saberem mais do seu trabalho, acompanharem o seu dia a dia e saber de fato quem é a Laura Diz do dia a dia. Ela que é mãe, né? Linda, inclusive, a criança, um dia desse eu vi. Quero mandar um abraço também para o seu esposo, que inclusive na época que eu fui assessor de imprensa na Câmara Municipal de Manaus, o conheci, sou amigo dele.
inclusive daquela época, são aí quase 10 anos, né? Mas eu sou amigo dele, ele era inclusive assessor de um outro vereador, e eu, o Homero de Miranda Leão na época, e a gente acabou se conhecendo lá. E depois eu vi, nossa, ele está com a Laura, eu disse, nossa, que bom, né? Quero mandar inclusive um abraço para ele, a filha, né? A Clarinha. criança é muito linda mesmo, enfim, isso deixa a gente bem feliz. E aí eu queria que você já deixasse as considerações finais. Obrigada, Mair, com você sempre um querido, sempre a gente se encontrou com muito respeito na externa. Na verdade, você que me conheceu, que veio falar comigo, eu fiquei encantada assim, com isso. E graças a Deus a gente manteve essa união, esse coleguismo que a gente está tentando resgatar na nossa classe, na nossa categoria. Inclusive, vou também pensar, já estou articulando projetos voltados para isso. E quero falar com você, meu eleitor, meu seguidor das redes sociais, acompanhe meu trabalho, Laura Liz Oficial, todas as redes sociais, para que você me conheça minha verdade, meu comprometimento. Eu não estou aqui para brincar com seu voto. Política é coisa séria, precisa de renovação. Cada pessoa tem a sua trajetória, tem a sua maneira de pensar, de trabalhar, a sua verdade. Não rotule ninguém, não compare trabalhos, não faça isso. Vote com a sua cabeça, com a sua consciência, no trabalho que você está vendo nas redes sociais. Não vote em rostinho bonito. Mulher vota em mulher sim, mulher apoia mulher sim na política. Vamos acabar com essa estatística de que mulher não vota em mulher. Mulher sabe, mulher entende, mulher pode estar na política sim. Faz parte da nossa personalidade, gerenciar, coordenar. Então, a política também é isso. Vamos juntos para a Câmara Municipal. Eu deixo aqui que você acompanhe as minhas redes sociais. Meu número é 20002. Eu estou aqui me apresentando para você de forma modesta, íntegra e verdadeira. Eu não estou aqui para brincar com o seu voto. Vote consciente. Se você ainda não escolheu ninguém, faça a sua escolha. É importante esse momento. Você só tem esse momento, gente. Porque depois a gente não vai poder procurar ninguém. Eu fui destratado, eu estou numa fila enorme. Você vai procurar quem se você não votou em ninguém, se você não escolheu ninguém, se você não procurou ninguém? Faça a sua parte também, eleitor. É importante que você faça a sua parte para que você se posicione e cobre depois. Porque aí você vai ter direito, sim, de cobrar do seu representante, daquele que você votou. Então, é uma troca aqui. A gente se candidata, coloca-se esse desafio e você escolhe. Você é livre para escolher. Escolha com consciente. Não se abstenha desse processo eleitoral. Eu também estou como você, escolhendo um prefeito. Também estou fazendo essa escolha. Observe, procure nas redes sociais. E eu estou aqui como candidata a vereadora por você, para representar você. Obrigada a vocês aqui. E a gente termina um cara a cara de hoje, mas eu quero terminar com uma frase, que inclusive eu peguei das redes sociais da Laura, que diz o seguinte: quero ser conhecida como sempre fui, pelo meu trabalho, minhas ações falam por mim há anos. Sei que o povo está cansado, mas a mudança que queremos nasce das nossas atitudes. A política depende de pessoas boas e preparadas. Essa é uma frase da Laura Liz, que a gente teve a honra hoje de receber. A jornalista Laura Liz, candidata a vereadora, olha, profetizando, a vereadora de Manaus pelo Partido Social Cristão, que hoje nós recebemos aqui no programa Cara a Cara desta segunda-feira, que volta às 14 horas. Hoje nós temos uma entrevista às 14 horas com Rogério Aguiar, também candidato pelo Solidariedade. Ele vai estar aqui conosco também, que vai falar aí também da sua trajetória no movimento estudantil e também hoje candidata a vereador de Manaus. A Laura Liz, o número da Laura Liz é 20002. Então, Laura Liz, candidata a vereadora de Manaus, aí pelo Partido Social Cristão, com o número 20002, tá aqui, 20002. Olha aí, Conto gente. com vocês. Olha aí, Laura. Obrigado, Laura, pela
por ter participado do programa Cara a Cara de hoje. Eu agradeço aos internautas que participaram, deixaram seus comentários. A gente viu que tem muitos comentários aí na entrevista da Laura, uma entrevista que foi muito boa, salutar, esclarecedora. Para você que nos acompanha, a gente deixa mais uma vez aqui o nosso recado para você, eleitor. Nós trazemos os candidatos a vereadores de Manaus aí para você conhecer e decidir, saber quem é o melhor candidato. São 41 vereadores que serão escolhidos no dia 15 de novembro. Então, você aí vai saber, vai continuar acompanhando aí o programa Cara a Cara, e a gente vai trazer tanto os prefeituráveis quanto os candidatos a vereadores de Manaus para você ter aí, saber quem você votar. E então, procure, acesse as redes sociais, hoje no caso da jornalista Laura Dias Oficial, aí no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas digitais que você pode procurar ela e seguir aí, saber, conhecer, saber quem é a Laura, e você vai tirar aí as suas conclusões. Ela que é candidata a vereadora pelo Partido Social Cristão com o número 20002. Nós voltamos em instantes, então, na programação dos portais Caboclo, Flagrante, o Chefão da Notícia, Repórter e Muraniz, logo mais com o Boletim da Tarde, e após a gente vem com Cara a Cara, às 14 horas, levando para você entrevista também com o vereador Rogério Aguiar, candidato vereador Rogério Aguiar, que vai trazer muitas informações aí também, esclarecer um pouco de quem é ele. Então a gente volta em instantes com mais informações.